Vamos mergulhar hoje no livro 1808, de Laurentino Gomes, para desvendar uma história que, olha, parece pura ficção. É a saga de como a fuga completamente desesperada de uma corte, liderada por uma rainha que era tida como louca e um príncipe super medroso, acabou dando origem a um país inteiro, o Brasil. A cena é de puro caos. Tente imaginar a capital do vasto Império Português, uma cidade que já tinha dominado os mares, agora completamente paralisada. Pânico, incredulidade. Pelas ruas, as pessoas se juntam, tentando entender o que diabos está acontecendo. E então, a notícia se espalha como fogo. E não é um boato, não. É a mais pura realidade. A família real, junto com toda a nobreza, o tesouro, tudo a bordo de navios, zarpando em direção ao oceano. Para quem ficou para trás, o sentimento é de abandono total. Sem seu rei, Portugal parecia ter perdido a alma. Então vamos analisar isso mais de perto. O que estamos vendo aqui é um evento que simplesmente não tem precedente na história da Europa. Uma monarquia inteira fugindo através do Atlântico. A escala da operação é algo monumental. Não era só o príncipe regente Dom João e sua mãe, a rainha Dona Maria. Era a máquina do Estado inteira, cerca de 10 mil pessoas. Ministros, juízes, nobres, criados e, junto com eles, todo o dinheiro e os documentos mais importantes do reino. E, para completar, tudo escoltado pela poderosa Marinha Britânica rumo ao Brasil. Pense bem, nunca um rei europeu tinha sequer pisado na América, muito menos transferido a sede do seu poder para uma colônia. Mas por que uma medida tão drástica, tão extrema? Para a gente entender essa fuga, a gente precisa olhar para o cenário mundial. E nesse palco, a Europa estava literalmente pegando fogo. E bem no centro desse incêndio todo, estava um homem, Napoleão Bonaparte. Um verdadeiro gênio militar que saiu da Revolução Francesa para dominar o continente. Depois de derrotar os grandes impérios da Áustria e da Prússia, só restava um grande inimigo, a Grã-Bretanha. Como ele não conseguia invadir a ilha, Napoleão decidiu estrangulá-la economicamente com o chamado bloqueio continental, proibindo qualquer país da Europa de fazer comércio com os britânicos. E essa frase, que foi dita por um de seus inimigos, ilustra perfeitamente o impacto de Napoleão. Ele era visto como uma força da natureza, que despertava medo e admiração por onde passava. Era esse homem que o príncipe de Portugal agora tinha que enfrentar. Esse era o xadrez geopolítico da época. De um lado, o exército mais poderoso do mundo. Do outro, a marinha mais poderosa do mundo. E ali, espremido no meio desses dois gigantes, estava Portugal, um antigo e fiel aliado da Grã-Bretanha. Uma posição nada confortável. E se a pressão de fora já era imensa, a situação dentro de Portugal não ajudava em nada. A verdade é que o império que um dia liderou o mundo estava paralisado, vivendo apenas das glórias do passado. Pensa só, enquanto a Revolução Industrial transformava a Inglaterra com máquinas a vapor, Portugal ainda estava preso num sistema extrativista e rezava contra a peste. A imensa riqueza que veio do Brasil não foi investida em desenvolvimento, mas gasta em puro luxo e na construção de igrejas. A ciência era vista com desconfiança, e o país estava ficando perigosamente para trás. Agora, se preparem para este número, porque ele é impressionante. 10%. Isso mesmo, 1/10 de toda a população de Portugal pertencia a ordens religiosas. Isso revela não só o poder esmagador da igreja, mas uma aversão profunda à ciência, à modernidade, que simplesmente paralisava o reino e o tornava vulnerável no cenário mundial. E no comando desse império em decadência, uma liderança totalmente disfuncional. A rainha Dona Maria I estava incapacitada, gritando pelos corredores do palácio. Quem governava era seu filho, Dom João, um homem hesitante, praticamente paralisado pelo medo de tomar qualquer decisão. E para piorar, a própria esposa, a ambiciosa Carlota Joaquina, conspirava contra ele. O trono português era um verdadeiro ninho de loucura, medo e intriga. É nesse cenário de pressão externa e fraqueza interna que Dom João se vê diante do maior dilema de sua vida. Uma decisão que era simplesmente impossível. O ultimato de Napoleão foi brutalmente claro. Não tinha mais espaço para aquela famosa neutralidade portuguesa. O tempo para a hesitação tinha acabado. A questão se resumia a isso: enfrentar o maior exército do mundo ou desafiar a maior marinha do mundo. Dom João bem que tentou ganhar tempo negociando secretamente com os dois lados, mas o jogo duplo chegou ao fim. A situação era um beco sem saída. Se Dom João obedecesse Napoleão, a Marinha Britânica tomaria o Brasil como vingança. Se ele desafiasse Napoleão, o exército francês invadiria Portugal. A escolha era terrível: perder o império ou perder o reino.
Então, diante de duas opções que eram simplesmente catastróficas, Dom João fez uma terceira escolha, uma que parecia covardia na época, mas que mudaria o destino de duas nações para sempre: a fuga. E aqui está o ponto central de tudo isso. A decisão de transferir a corte para o Rio de Janeiro, um ato desesperado de pura sobrevivência, foi o evento que, sem querer, deu o pontapé inicial para a criação do Brasil como uma nação independente. A partir do momento em que a realeza desembarcou no Rio, a lógica colonial se inverteu. A colônia passou a ser a sede do império. Dom João abriu os portos, criou instituições, fundou escolas, um banco. Essa transformação toda deu aos brasileiros uma nova consciência de si mesmos, plantando as sementes da independência que viria poucos anos depois. A decisão estava tomada e os navios partiram. Mas a jornada estava só começando. Uma travessia perigosíssima pelo Atlântico, marcada por tempestades, doenças e a completa incerteza de um novo começo em uma terra totalmente desconhecida. E para a gente terminar, fica a reflexão. Sem essa fuga caótica, o Brasil muito provavelmente teria se quebrado em várias repúblicas, como aconteceu com a América Espanhola. O país que a gente conhece hoje talvez simplesmente nem existisse, um pensamento que muda totalmente a forma como a gente olha para a nossa própria história.